Então, agora vou explicar a norma de citação, de acordo com a BNT NBR 10.520/2002. Claramente, a norma já existe toda, né? E aqui o meu intento, o meu objetivo com essa aula, esse vídeo, é explicar os vários detalhes, né, a respeito dessa norma tão importante para padronizar a redação nos trabalhos acadêmicos. Então, as citações são elementos indispensáveis na redação de um texto. Não somente indispensáveis, mas também são obrigatórios. Então, para começar, é importante entender um pouco qual é o padrão utilizado como formatação. Por quê? Porque em alguns tipos de citação, principalmente a citação direta longa, esse padrão é mudado. Ele é diferente a respeito desse padrão que eu vou agora colocar. Então, é importante que nós, entendemos como é que é a formatação padrão de um trabalho acadêmico. Normalmente, isso pode modificar, gente, de acordo com o manual de monografia da faculdade, da universidade, enfim, de onde você está redigindo. E da revista, por exemplo. Né? Mas, em geral, o padrão de formatação, ele segue essas seguintes especificações. Primeiro, o tipo de letra, né? Normalmente ele é Times New Roman ou Arial. A letra de tamanho número 12, espaçamento entre linhas 1,5. O recuo da primeira linha é um tab, né? Tem um recuozinho da primeira linha do parágrafo. E o texto deve ser justificado, todo quadradinho. E as margens 3 centímetros esquerda superior e 2 centímetros inferior e direita. Bem como aqui nesse slide eu coloquei para ser mais claro possível. Então, seguindo essa formatação normal do texto, nós vamos a algumas outras especificações. Então, aqui a gente pode observar como é que é a formatação, né? Como é que eu relatei anteriormente. Então, por exemplo, aqui nós temos a questão o texto é justificado, então é bem quadradinho, o espaçamento entre linhas 1,5, o recuo aqui do tab, né, do parágrafo, e você pode observar, então, essas especificações. Vamos, então, começando com a definição, né? Como vamos sempre, para contextualizar a norma, nós temos que defini-la. Então, a menção, o que é uma citação? É a menção no texto de uma parte, frase, parágrafo, ideia, etc., retirada de documentos lidos e analisados durante a leitura destes, que servem para a sustentação, fundamentação do raciocínio do aluno ou do pesquisador que está redigindo. Isso eu tirei de Reis 2016, ok? Então, eu ressaltei aqui, coloquei em vermelho a palavra ideias. Por quê? Porque é o que mais utilizamos, né? As ideias do autor, por mais que muitas vezes, e na maioria das vezes corretamente, nós utilizamos as nossas palavras para interpretar essas ideias, mas as ideias devem ser respeitadas, no sentido de colocar de quem foram essas ideias. Então, a citação ela é imprescindível. Colocar lá o autor, o ano, autores ou o ano dessas ideias, por mais que as palavras tenham sido minhas, né, de quem está redigindo. Então, quando a gente fala de citação, é importantíssimo também, eu gosto de colocar isso como um detalhe, não está dentro da norma, mas eu gosto de pontuar. Quando você encontra, por exemplo, você está redigindo um trabalho, escrevendo lá os parágrafos, e aí você, dentro desse parágrafo, você colocou um conceito, uma definição, né? Por exemplo, morangueiro é uma planta que precisa de... Aí você está conceituando, você está afirmando algo. Nesse caso, que eu coloquei aqui primeiro os conceitos, é obrigatório, lógico e lógico que você tirou essa informação de alguma fonte. E essa fonte obrigatoriamente tem que ser colocada dentro do texto. Então, de quem foi? Silva 2003. Alves 2014. Então, você tem que colocar, porque, como eu digo sempre, você não nasceu sabendo, né? Você tirou isso de algum lugar. Então, é imprescindível o nome e o ano de publicação, ou seja, a citação. Quando você também coloca dentro daquele parágrafo de redação, dados quantitativos, ou seja, por exemplo, 90% da população brasileira tem carência de vitamina B12, pois não utiliza alimentos, enfim, né? Então você está afirmando 90%. E como é que você sabe disso? Você
vai escrever isso no parágrafo, ok. Interpretar, por exemplo, com as suas palavras, ok, mas um dado quantitativo, ele é extremamente comprometedor também, né? De onde é que tu tirou esse dado? De algum lugar, de algum artigo, de alguma monografia, de algum trabalho. Então, você tem que relatar isso obrigatoriamente também, colocando autor e data. Quando você coloca datas, vamos dizer nessa redação também, outro parágrafo, você coloca por desde 1920 a penicilina tem sido um antibiótico que mais salvou vidas no planeta, pois, enfim, né? Ué, 1920? E você não coloca quem é que te deu essa informação? Claramente é plágio, né, gente? Então, você afirmando algo dessa maneira, pode ser também, tipo, em 1945, a Segunda Guerra Mundial terminou, enfim, né? Então, se você colocar alguma data, também é extremamente, imprescindível, fundamental, né, que você coloque a autoria, pois essa informação você tirou de algum lugar. Então, nesses 3 casos especificamente, mas em outros também, tá, gente? Mas o que eu sempre observo quando eu leio os trabalhos monográficos é extremamente importante. Se não tiver autor, quando eu tenho essas 3 características, e na maioria dos parágrafos é isso que nós encontramos, tem que ter autoria. Senão é plágio, lógico, porque de onde é que você tirou isso? Você está afirmando algo aleatoriamente, sem ter base nem fundamentação teórica. E essa fundamentação teórica, ela é a citação. Okay? Então, nesses 3 casos, realmente precisa muito prestar atenção. Alguns outros conceitos de citação, né? Pode ser uma transcrição ou paráfrase direta ou indireta de fonte oral ou escrita. Atenção, se você tiver, por exemplo, assistido uma palestra ou foi em algum congresso e assistiu algum workshop, tem que ser colocado também de onde você tirou essa informação. Pode ser também de fonte oral. Também outra definição de citação é: as citações são trechos transcritos e retirados de publicações lidas que servem de fundamento nos trabalhos monográficos. Isso aqui eu tirei da ABNT, de Pedro Demo também, né? E de outros textos, vamos dizer assim, de metodologia científica, que são mais aqueles que a gente observa as normas de citação. Então, as citações, elas são introduzidas no núcleo do texto, também chamado de desenvolvimento, normalmente, com o objetivo de esclarecer, complementar as ideias de quem está escrevendo, ou seja, reforçar, respeitando, logicamente, os direitos autorais dos autores que você tirou essa informação. E como fazer isso, nós vamos agora aprender. Então, essas citações, elas estão dentro desses trabalhos, dos trabalhos monográficos, trabalhos acadêmicos, e servem para sustentar as ideias, os argumentos, né? Elas ilustram tudo isso e, logicamente, tem uma relação direta entre o que foi citado e as referências bibliográficas. As fontes que foram citadas no texto devem estar lá nas referências bibliográficas. Por quê? Porque aqueles que forem ler o teu texto, o texto de quem está redigindo, tem que ter também modo de acesso a essas informações. Né? Não só para averiguar, mas também para utilizar como informação, como você que está redigindo também obteve nessa informação, por meio de dados secundários, de revisão, ou de revisão de literatura. Né? Então, é importante que essas citações, esses autores, estejam lá nas referências bibliográficas. Na verdade, não é importante, é obrigatório que compareçam lá também nas referências. Elas também servem para dar qualidade, fundamentação, credibilidade, legalidade, gente, e legitimidade. Então, essa questão do plágio é uma questão delicada, mas é simples. Porque se você colocou lá uma informação e você não colocou de onde você tirou, ela não é sua. Então, isso aí seria plágio, né, na verdade. Então, porque já que você fez essa pesquisa, tem que ser legal, tem que ser legítima, tem que ser fundamentada. E para dar qualidade a tudo isso, claramente eu tenho que respeitar a fonte do capital intelectual de onde eu tirei isso, ou seja, do texto aonde eu tirei essa informação, colocando autor e ano. Então, quais são os tipos de citação? De acordo com essa norma 10.520 de 2002, nós temos 3 tipos de citação. A primeira é a citação direta,
também chamado de textual ou cópia. Eu boto cópia aqui porque realmente, né, a gente tem que colocar essa palavra, porque ela é importante, porque basicamente é isso. O segundo tipo de citação, ela chama indireta conceitual ou interpretativa. Eu coloquei em vermelho aqui porque é a mais importante em termos acadêmicos e também é aquela que, por mais que as pessoas pensem que seja difícil, ela é aquela mais fácil, na verdade, né? Porque fácil se você fez um trabalho de análise de texto, estudo do tema. Difícil é quando você não leu sobre o tema e quer escrever sobre ele em modo, vamos dizer assim, interpretativo. Isso só pode ser feito quando você leu os textos e tem um armazenamento sobre o conteúdo do tema estudado. E o terceiro tipo é a citação de citação, também chamada de citação mista, muito também conhecida como o tal do apunte. Né? Esse aqui realmente pode ser pouco utilizado, mas agora vamos ver por quê. Então, o primeiro tipo é a citação direta, textual, ou também chamada de cópia mesmo. Então, a citação direta ou textual constitui uma transcrição literal, integral. O que isso quer dizer, gente? Você vai copiar, é Ctrl+C e Ctrl+V. Ele é exatamente como consta no original, ou parágrafos ou frases tirados diretamente do original. Essas transcrições são exatas e precisas. Elas podem aparecer lá no autor, ano e página. A paginação é também bastante importante. Por quê? Porque, logicamente, quando você copiou o trecho, você fisicamente foi copiado. E de qual página tudo isso foi copiado? Então, além do ano e o autor, a página também ela é recomendada a ser colocada, vamos dizer, durante a citação. Então, outro detalhe importante, só para ressaltar, né? Então, quando a gente fala de citação textual ou citação direta, ela pode ser transcrita no trabalho na sua totalidade. E também, infelizmente, ou felizmente, enfim, até os erros que porventura você encontrar naquele original. Então, por exemplo, você escolheu um texto original. Lá. E no texto original você encontrou, você quer porque quer copiar aquele trecho, acha importante, enfim, para dar mais valor à tua redação. Bom, mas se naquele trecho que você quer copiar, já que é uma citação direta, textual, tem um erro, e aí como é que eu faço? Eu não vou passar para uma pessoa que não viu o erro. Eu vi o erro, mas eu quero usar aquele trecho, daquele jeito. Então, por exemplo, aqui no exemplo, a problemática ambiental tem implicações a nível local e global. A nível não é correto na língua portuguesa, seria em nível. Então, mas eu estou fazendo uma citação direta, então é textual e cópia. Então, para não passar para a pessoa que não viu o erro, eu coloco a expressão SIC, que é tal qual como no original. Isso quer dizer o seguinte, que eu quis usar o trecho, copiar o trecho e vi que tinha um erro. Então, isso quer dizer ali que o SIC é tal qual no original está assim, mas eu vi o erro, mas eu não posso corrigir, pois esta é uma citação direta. Ok? Então, nesse caso, é uma citação direta curta, que a gente vai ver que existe uma diferenciação. Então, é tal qual como no original, isso quer dizer o significado desse SIC. Citações diretas. Nas citações diretas, o primeiro tipo que eu relatei lá na norma, existem dois tipos de citações diretas. Qual é a diferença entre esses dois tipos? É a quantidade de linhas copiadas. Isso muda a formatação do trecho copiado com o objetivo de evidenciar o trecho copiado. Você quer mostrar para quem está lendo que você copiou aquele trecho mesmo, literalmente, integralmente. Então, existe uma diferenciação entre citação direta curta e citação direta longa. Lembrando, citações diretas são cópias do original. Então, vamos no primeiro tipo de citação. Citação direta curta é a cópia, a citação direta curta, de até 3 linhas, gente. Até 3 linhas. É produzida, então, essa evidência, ou seja, você vai evidenciar esse trecho copiado com aspas, você não muda a formatação. Você só evidencia com aspas no começo e no final do trecho copiado. Como aqui, por exemplo,
De acordo com Reis, 1999, página 23, o desenvolvimento é uma questão política. Então, aqui existem 3 formatos. O segundo é Reis, 1999, página 23, enfatiza que o desenvolvimento é uma questão política. Ou você pode escrever também de outra maneira. O desenvolvimento é uma questão política. Reis, 1999, página 23. Atenção, gostaria que vocês observassem aqui que quando o autor ele está fora do parênteses corretamente, né? Nos primeiros 2 exemplos, você pode observar que ele está por extenso, mas não está em caixa alta, tudo maiúsculo. Mas quando você escolhe o formato todo entre parênteses aqui, como é o último modelo que eu coloquei, ele tem que sempre aparecer em caixa alta. Isso diz a norma, ok? Então, e é interessante quando você for fazer a redação do trabalho e você quiser utilizar as citações, ou tiver que usar as citações, você utilize vários formatos diferentes, né? E é interessante isso mesmo, na verdade seria mais recomendado aqui dessa maneira. Então, modificar um pouco o formato do tipo de redação para torná-lo um pouco mais harmonioso. Mas como você pode observar aqui, as citações diretas curtas, a única coisa que vai evidenciar o trecho copiado são as aspas no começo e no final do trecho copiado. Até 3 linhas, tá, gente? Então, quando a gente tem o outro tipo de citação, quando nós copiamos integralmente mais de 3 linhas do original. Então, nesse caso, o parágrafo ele vai modificar a sua formatação. A gente vai construir um parágrafo independente, mudando essa formatação para evidenciar para quem está lendo que aquele trecho é copiado. Então, o que nós modificamos? Muita coisa. Do texto que vocês lembram a formatação que a gente falou lá no começo do vídeo? Então, da letra que era 12 vai se tornar 10. Do espaçamento que era 1,5 vai se tornar simples. O recuo do parágrafo, ele é de 4 centímetros, tá? A partir da margem esquerda. E aí, o que mais? A gente tem basicamente, a formação de um quadrado, né? De um quadrado separado para evidenciar. Como aqui, por exemplo, de acordo com o Severino, 1985, página 181, uma resenha pode ser puramente informativa, etc, etc. Então, você observa aqui que a formatação do primeiro trecho aí é diferente, porque é o padrão, e para evidenciar que o trecho foi copiado e foram mais de 3 linhas, ou seja, a citação direta longa, você muda totalmente a formatação do trecho. Um outro exemplo aqui bem nítido aqui que eu coloquei para vocês, por exemplo, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, segundo Costa et al., 2013, a motivação das organizações é um programa que serve... Enfim, quando você lê, você observa isso, você está lendo e observa esse quadradinho aqui, é uma citação direta longa. O que quem está lendo vai interpretar? Que você pegou um trecho grande, mais de 3 linhas, do original de um artigo de Costa et al., e você copiou e colou o trecho. Você achou importante que as palavras, não somente a ideia, mas as palavras também fossem copiadas. Então, você está ressaltando aqui que essa é uma citação direta, longa, com mais de 3 linhas. Então, como a pessoa pode observar que está lendo? A mudança total de formatação. Letra de 12 foi para 10. E espaçamento entre linhas, que era 1,5, foi para simples, ou seja, 1. Não tem recuo de parágrafo, aquele tab, ele já é o recuo de 4 centímetros da margem. Então, você pode observar aqui uma mudança radical de formatação a respeito do resto do texto. Embaixo aqui eu também coloquei uma citação direta curta, como é para Martins e Garbellini, 2013, página 5. O cenário evolutivo da atualidade consolida a gestão de pessoas como sendo algo de extrema importância no âmbito corporativo. Então, também é uma cópia, só que não é até 3 linhas, como vocês podem observar. Então, a mudança de formatação não existe. Nesse caso, para evidenciar o trecho, nós temos o começo e o final da citação com aspas. Então, quando nós temos aqui alguns detalhes sobre a norma, quando você tem na citação direta, textual,
você quer omitir algumas partes, ou seja, não precisa copiar o trecho inteiro. Então, você pode omitir algumas partes colocando reticências. Você pode escolher de colocar essas reticências em colchetes ou parênteses. Como, por exemplo, aqui, ó, a alma da vida acadêmica é constituída pela pesquisa como estratégia de geração de conhecimento. Né? Esse aqui é o texto de Pedro Demo, 1993. É um autor renomado aí de metodologia científica. Então, o que quer dizer essas reticências aqui que vocês podem observar? Quer dizer que existia muita coisa antes e muita coisa depois. Só que não cabia a citação. Não cabia ao, vamos dizer assim, o conteúdo que achei importante ressaltar no texto original. Então, essas reticências omitem algumas partes, mas respeitam a norma. Isso é muito importante porque quando você quer copiar, fazer a citação direta, não precisa colocar aqueles parágrafos enormes, gente. Aliás, quando a gente vê isso, realmente, quem lê fala assim, não, aí foi muita preguiça, né? Porque realmente essa colocação, essa cópia de trechos muito grandes, realmente passa por uma coisa que digo, bom, e aí? Né? A pessoa fez o quê? Só copiou e colou? Não interpretou, não leu, não, enfim, né? Não colocou do seu aí nessa citação, nem no caso de tirar algumas coisas que eram desnecessárias. E tem essa ferramenta aqui na norma que você pode retirar ou omitir algumas partes, mesmo sendo citações diretas. Isso também pode ser colocado, gente, as reticências ou colchetes, e essas nos trechos pequenos, né, os trechos de até 3 linhas, como são as citações diretas curtas. E aqui também, vamos dizer assim, um outro exemplo, né, uma citação direta longa, onde está no meio do parágrafo, tá vendo? No meio do parágrafo, então isso quer dizer, tinha muita coisa aqui, mas não cabia a citação, então eu tirei porque não era necessário. A citação direta pode ser também colocada de duas maneiras, tá? O importante é encontrar um padrão. Você utiliza o padrão e usa ele até o final. Isso vale para todas as normas. É importante que você siga um padrão, né? Pode ser, então, no caso de referência, autor, data ou numérico. Vamos ver cada um deles. Então, é importante, no caso, vou mostrar aqui o tipo de citação, quando é por numeração. Então, isso aqui é bastante utilizado quando se usa o Vancouver. O que é o Vancouver? O Vancouver é um tipo de referência bibliográfica e citação que nós utilizamos numérica. Aqui você pode observar que tem buscalha, ressalta que papai faz toda uma citação e aí bota um númerozinho. E nesse caso é interessante a gente utilizar o quê? A nota de rodapé também, que não é obrigatória, mas se quem está escrevendo achar importante que na mesma página onde há a citação também haja aqui o autor ou a referência bibliográfica, é interessante também utilizá-la na mesma página. Mas aí você seria obrigado, vamos dizer assim, a fazer isso em todas as páginas, seguir um padrão. Isso é importante, aparecendo aqui a citação, é fundamental que ela esteja na referência bibliográfica. Isso aí é obrigatório. Agora, na nota de rodapé, não é obrigatório, é só uma sugestão. Então, aqui, por exemplo, no caso de autor-data, também pode ser utilizada a nota de rodapé, mas nesse caso a gente usa autor-data somente. Quando a gente usa também, podemos utilizar aqui também um outro modelo, o conhecimento, a gente vê a citação direta curta e observa também aqui o autor, data, referido anteriormente. Bom, o segundo tipo de citação essas são as citações indiretas, contextuais ou livres, ou paráfrase também chamada interpretativas, e são aquelas mais utilizadas, e vocês observaram em quase todos os textos, a maioria das citações são desse tipo, citações indiretas. Então, as citações indiretas são resumos analíticos ou também retirados lá do fichamento, se constituem na interpretação fiel das ideias dos autores lidos para a composição dos trabalhos monográficos. É importante entender que aqui nós interpretamos a ideia central do que está naquele texto, naquela unidade de pensamento, naquele tópico, e a gente coloca com as nossas palavras, mas é obrigatório colocar lá o quê? Quem é que nos deu as ideias, ou seja, os autores dos textos lidos.
Então, apesar de não ser necessário os das aspas aqui, e também a gente não consegue entender a evidência das palavras, né? Então, como na citação direta, aqui são as palavras do autor, de quem está redigindo. Então, é obrigatório, sim, indicar o sobrenome do autor e o ano de publicação da obra, aonde nós vamos depois encontrar toda essa referência lá nas referências bibliográficas. Então, por exemplo, aqui, citação indireta também chamada de interpretativa. Então, as doenças, por exemplo, eu peguei um artigo, estou utilizando esse artigo, e como é que ele é colocado, por exemplo, dentro do texto, né? É dessa maneira. Então, as doenças transmitidas por alimentos e DTAs são qualquer situação clínica que advenha de ingestão de alimentos. Então, você pode observar aqui, por exemplo, a primeira coisa que eu falei lá. Aqui existe uma definição. Ou seja, o que são as DTAs? Então, de onde ele tirou essa afirmação? Tirou de Silva, 1996. Então, esse aqui, você pode ver que não tem evidência de aspas, não tem mudança de formatação. Quando você lê isso, entende que o autor dessa obra aqui, o que ele fez? Ele pegou da Silva, 1996, e interpretou o texto de Silva, 96, e colocou ali as ideias a ideia central dentro desse parágrafo, mas as palavras é de quem está redigindo. Então, isso é uma citação indireta. Eu muitas vezes coloco lá, vocês fizeram fichamento, não fizeram? Então, no fichamento, vocês fizeram esse trabalho interpretativo. Então, pode ser utilizado, por exemplo, o texto do fichamento que vocês fizeram, para que vocês possam desenvolver, por exemplo, essas citações indiretas. Né? Aquele fichamento também serve para isso, mas relatando sempre, gente, o autor e o ano da informação, de onde você tirou essa informação. Então, quando a gente fala de citações indiretas, elas são realmente aquela questão interpretativa, diferentemente das citações diretas. Porque a citação direta você retira não somente a ideia, mas principalmente todas as palavras, igualmente, igual, literal. E no caso aqui não, ela é totalmente interpretativa. Então, e é aquela que mais utilizamos, né? E é mais simples. Se você, logicamente, fez um trabalho de fichamento bem feito, você já tem, então, conhecimento sobre aquele conteúdo, aquela ideia central daquele livro, daquele artigo, daquela monografia, enfim. E aí você pode interpretá-la com as suas palavras, com o teu conhecimento empírico, né? Por exemplo, você vai, vamos dizer, fazer uma redação com o que você entendeu, mas claramente ressalto sempre, tem que colocar a origem de onde você tirou aquela informação, aquela ideia, ok? É obrigatório. E o terceiro tipo de citação, que é a citação mista, também chamada de citação, muito também conhecida como APUD. Bom, nesse caso, é uma questão muito complexa. Eu já vou dizendo que o uso desse tipo de citação não é recomendado. O porquê agora nós vamos entender melhor. Então, a citação de citação é o uso de uma passagem de determinado autor que, por sua vez, já foi citada pelo autor que se está consultando. Não ficou muito claro. Vamos lá, então. Em outra definição, é a transcrição de uma informação da qual você teve conhecimento por meio de uma segunda fonte de referência, ou seja, que não se teve acesso ao original da citação. Isso acontece muito, principalmente com os alunos e pessoas que de repente não conhecem a norma. Isso acontece, por exemplo, você tem lá um texto original, tá? Você tem esse texto aqui, por exemplo, que me parece que é de Esteves. E aí, nesse texto de Esteves, você tem a citação aqui, por exemplo, de Evangelista e Soares, 2006. Então, quem escreveu esse texto, ele leu o texto original de Evangelista e Soares, 2006, interpretou e colocou a ideia central aqui, por exemplo, neste parágrafo. Então, seria uma citação indireta, esse aqui é de Evangelista e Soares, tá vendo? 2006. No outro parágrafo, esse aqui de Chavenato, APUD, Campos e Souza, 2011, esse já é um APUD, ou seja, uma citação de citação. Lendo esse parágrafo dessa maneira, você vai entender o quê? Que no texto de Campos e Souza, eu estou redigindo, vamos supor que sou eu que estou redigindo esse trabalho. No texto de Campos e Souza, 2011, estava o trecho de Chavenato, 1998.
Você vê que as datas, primeiro é a data antes, depois é depois aquela posterior. Por quê? Porque isso quer dizer que eu li Campos e Souza e tinha lá dentro de Campos e Souza uma citação de Chavenato. Então, não li Chavenato originalmente. Eu peguei Chavenato, ou vamos dizer assim, a citação, o trecho, ou a interpretação em outro texto. É basicamente aquele telefone sem fio. Não sei se vocês lembram daquele brincadeira que tinha. Conta uma história, conta para outra, conta para outro, aí vai, um conta para outro. No final das contas, você não sabe se a informação realmente era original, virou uma fofoca, enfim, eu sempre coloco esse exemplo porque quando a gente não tem acesso ao original, à mensagem original, como ela foi interpretada, você não sabe. Então, a citação era um pouco comprometedora nesse sentido, no sentido que eu não tenho acesso, não fui atrás do acesso do artigo original, então eu tenho que confiar numa fonte secundária. E será mesmo que essa fonte era fidedigna? Então, quando a gente faz esse tipo de citação, ela é um pouco comprometedora, no sentido que, cara, eu peguei um texto, nesse texto tinha um bocado de gente lá citado, como todos os textos acadêmicos de boa qualidade, e nesse caso, o que aconteceu, meu Deus do céu? Eu peguei uma fonte secundária, enfim. Então, não é recomendado, gente, tá? Então, eu vou fazer um exemplo, por exemplo. Silva, 1978, Apude, ou citado por, é a mesma coisa, tá? Esses dois, Apude e citado por, você pode usar nesses dois formatos e vai encontrar nesses dois formatos. E os dois formatos estão corretos, no caso da citação mista aqui que a gente está falando, né? Citação. Silva, 1978, Apude, o que ele foi citado por Souza, 1985, menciona que... Aí você faz toda a citação. Outro exemplo, para Skinner, 1975, citado por França, 1997. O comportamento, blá, blá, blá. Então, o que isso quer dizer? Vamos aqui no exemplo que eu vou colocar aqui, por exemplo, né? Nós tínhamos aquele texto originalzinho aqui, tá vendo? Aquele lá que eu mostrei anteriormente. Então, você tem esse texto, que o texto original é de Barreto Esteves. Esse texto aqui que eu estou lendo, vamos supor que é de Barreto Esteves, ok? Então, Barreto Esteves, quando eles escreveram esse artigo, eles leram alguns textos, né, para ter essa fundamentação teórica, como vocês fizeram. E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram, fizeram na introdução essas afirmações que tiraram de quem? De Silva, 1996. Então, eu, Rayane, estou lendo aqui esse texto de Barreto Esteves e comecei a ler essas informações que estão lá dentro. Eu posso escolher fazer dois tipos de citação desse trecho, desse texto, que eu coloquei aqui embaixo, por exemplo. Né? Por exemplo, eu tenho citação mista. De acordo com Silva, 1996, Apude, Barreto Esteves, 2017, as DTAs, blá, 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 blá. Que isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu só li Barreto Esteves, de 2007. E eu vi Silva dentro desse texto. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu não li nada. Eu só li o texto e vou botando os autores lá. Isso pode ser utilizado? Como é que passa isso para quem está lendo? Eu, poxa vida, olha a preguiça, meu filho. Você teria que ter feito o quê? Para que fosse, vamos dizer assim, uma citação mais legítima. Essa segunda citação que eu botei em vermelho aqui. Você vai transformar isso aqui em uma citação indireta. Presta bem atenção. Você vai pegar e encontrar o texto de Silva, 1996, original, irá ler e interpretar esse texto de Silva, já aqui em Barreto Esteves, isso aqui, lá na referência bibliográfica, ele vai colocar lá a origem. Ele vai dar o caminho para você achar o original, se você quiser. E aí, esse texto de Silva original, você lê todo, interpreta a parte que você quiser, e aí você vai reportar como? Como uma citação indireta, como eu coloquei aqui. Com a ingestão de alimentos contaminados por várias fontes, química, física, biológicas, pode-se contaminar por doenças transmitidas por alimentos, também chamada de DTAs Silva 1996. Aí sim eu posso relatar, porque eu li o original. Quem vai lá nas referências nesse caso? Silva, porque eu li o original e interpretei, e aí eu posso utilizar. No primeiro caso, quem é que vai nas referências?
quem você leu o original. Qual? Barreto e Esteves, né? Que o Silvio você não leu. Então, quando você faz esse tipo de citação, também chamada de citação mista, ela te diz para quem está lendo, fala assim, poxa vida, que coisinha, hein? Não. Aí, se aparecem muitas dessas, realmente é comprometedor. Normalmente, não se usa, gente. Normalmente, o orientador ou as pessoas da banca observam muito quando você usa esse tipo de citação, porque o que passa realmente é que você não quis, né? Porque hoje acesso à informação é fácil, você achar qualquer texto desses, né? Ainda mais quando você tem nas referências já o link lá para você encontrar o original. E aí, realmente, se você não encontrar o original, você vai ter que justificar para a banca por que você não achou o original, tendo em vista que hoje essas fontes de informação são de fácil acesso a todos. Então, achar o original, ler o original e citar prevalentemente ou preferencialmente em modo indireto. Beleza? Bom, alguns detalhes em relação à norma, né? Muitas vezes, e é obrigatório aqui, o uso, a transcrição, vamos dizer assim, quando você coloca tabelas, gráficos, ilustrações dentro das monografias, dos textos, quando você escolhe isso, tem que também, lógico, reportar o quê? A origem dessas imagens, tabelas, quadros, ilustrações, e aí a gente tem que escrever qual foi a fonte de onde você tirou essa informação. Então, escrever a fonte. Outra coisa importante, o negrito. Quando você faz uma citação direta, com aquela textual, direta, cópia, e você quer porque quer colocar uma evidência em negrito em algum trecho, no final, quando você for relatar o autor, você tem que escrever essa palavra, essa expressão, grifo nosso. O que é esse grifo nosso? Quer dizer o seguinte, eu grifei um trecho ou palavra dentro da citação direta que não estava no original, mas eu achei muito importante ressaltar. Então, você tem que escrever no final da citação, da referência, a expressão grifo nosso. Realmente é importante dizer que quando a gente vai escolher de fazer citações, nós podemos escolher também o texto em modo oral, como eu falei, né? Ou seja, de workshops, de palestras, de simpósios, seminários, de aulas que você assistiu, mas é importante que, claro, como sempre, desde o começo que eu repito, tem que ser relatado ali a data, quem foi que fez a palestra, né, ou a aula, a data, o título da palestra, principalmente, né, sempre nas referências bibliográficas isso é obrigatório. Outra coisa muito importante quando a gente fala da norma, e isso a gente encontra bastante, e na maioria das vezes as pessoas não sabem explicar, porque está dentro da norma, mas ela é muito, vamos dizer assim, é um raro caso. Quando nós vamos citar dentro do texto um autor que escreve muito, mas que escreve vários textos no mesmo ano. Por exemplo, aqui no caso de Reis, eu estou citando Reis 1998 A. Quando eu faço a citação e ela aparece esse A, quer dizer que e depois vai aparecer o B. Por quê? O A é um texto. E quando eu coloco o B, por exemplo, é outro texto do mesmo autor que publicou 2 textos no mesmo ano. Se eu não enfatizar esse A e B, quando eu for fazer a citação, vai aparecer o mesmo texto. E não é. Então, esse A é Reis 1999, um texto, um livro que ele escreveu. E no outro parágrafo, por exemplo, é Reis 1998B. Ou seja, o texto é diferente, só que é do mesmo autor no mesmo ano. Se eu não colocar esse A e B, vai aparecer o mesmo texto. Isso vai aparecer aonde? Nas referências bibliográficas. Que o texto A é esse, né, vai aparecer, e o texto B é outro texto, mas do mesmo autor e do mesmo ano. Então, esse A e B, ele referencia o quê? Textos diferentes do mesmo autor, escritos no mesmo ano. Então, esse A e B ressalta essa pequena diferença entre os dois. Abreviaturas também, né? Muito importante. E siglas. Então, quando, por exemplo, nós temos a sigla por extenso, gente, é muito importante. A sigla por extenso. Quando é que ela aparece?
Por exemplo, aqui, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT. Todas as vezes que você colocar, na primeira vez que ela aparece, você tem que sempre colocar por extenso. Por exemplo, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, é uma associação que relata e normatiza os padrões de, vamos dizer, engenharia, os padrões acadêmicos de redação e etc. Mas você pode observar aqui, inicialmente, na primeira vez que aparece qualquer uma dessas, e você depois quer colocar só a sigla, tudo bem. Então, apareceu a BNT a primeira vez, colocou por extenso e a sigla. Depois, você pode colocar a BNT, todo o texto. Você já justificou o fato de ter explicado isso anteriormente, ou da primeira vez que ela apareceu, tá? Então, na primeira vez, você coloca por extenso. E depois, você pode usar a abreviação no resto do texto. Outra coisa também, um detalhe da norma, né? Vamos dizer, os meses, à exceção de maio, todos os meses, todos os outros são abreviados. Só a exceção de maio, ela é por extenso. Outra coisa também importante, as unidades de peso e medidas usadas isoladamente aparecem por extenso, tá? Então, metro, centímetro, quilo. Mas quando elas são acompanhadas por números, nós temos, então, abreviaturas. Então, 5cm, 7m, 3g, né? Então, centímetro, metro e grama, por exemplo. Só para concluir, algumas abreviações que nós podemos encontrar dentro dos textos, que estão em latim, e o significado deles. Vamos lá, então. Alguns eu ressaltaria realmente com maior detalhe. Então, APUD ou AP é aquele da citação mista. Citado por, segundo tal, segundo fulano, né? Citado por, quer dizer isso. CF, confira, compare. CF supra, conferir páginas, linhas atrás, então, ou acima. EG, por exemplo, esse aqui que eu coloquei em vermelho é aquilo que eu mais gostaria de ressaltar. Prestem bem atenção. Esse et al ou et ali é quando nós temos mais de 3 autores citados. Prestem bem atenção. Então, você vai ver lá nas referências que tem mais de 3 autores naquele texto. E lá em cima, quando você não vai colocar, por exemplo, 15 autores, né? Então, como é que você vai citar isso? Então, por exemplo, texto de Silva et al. Esse Silva et al, ou Antunes et al. O que isso quer dizer? Que lá naquele texto tinham mais de 3 autores. Repito, mais de 3 autores. E aí você colocou só o primeiro desses 15, né? E colocou a palavra et al, que quer dizer e os outros, e os colaboradores. Mas você só vai saber disso se lá nas referências forem reportados mais de 3. Porque se forem até 3, você vai colocar lá na citação. De acordo com a Antunes Ferreira e Souza, 2005. Se são mais de 3, você reduz só para o primeiro e coloca et al. Tá bom? Então, repetindo. Como está aqui no slide, mais de 3 autores, colocar somente o primeiro autor e a expressão et al, ou você pode escolher et ali. São os dois corretos, tá certo? Ou você usa um, ou você usa o outro. Então, tem outras expressões aqui também, isto é, idem, né, da mesma obra. In quer dizer dentro de, ou em. Enfim, SIC, como eu citei também ali, assim mesmo, tal qual como escrito, SL sem local, SN sem nome. Então, nós temos aqui também algumas especificações. Quando você for encontrar isso nos textos, esse é o significado deles. Esse aqui eu tirei de Reis, 2016 ainda. E por último, as notas de rodapé. As notas de rodapé, elas têm duas funções dentro do texto. Elas não são obrigatórias, gente, mas servem como apoio, principalmente quando você tem duas informações importantes. Quais são elas? Importante também vocês entenderem que quando vocês usam essa ferramenta chamada de nota de rodapé, é imprescindível que ela seja automática. Você utilize lá, por exemplo, o Word, que ela vai formatar isso especificamente dentro do texto. Ela vai formar, então, um terço de largura de linha, né, embaixo, e vai escrever na fonte menor, que é fonte 12 do texto, em fonte 10, as especificações aqui que agora eu vou relatar. Então, quando é que a gente usa a nota de rodapé?
em dois modos. O primeiro a gente já comentou, né? A nota de referência bibliográfica. É muito importante, né? Que a gente viu lá, principalmente quando a gente falou de numérico, referência em termos numéricos, né? Mas também chamado de Vancouver, seria interessante. Isso aqui não é obrigatório, tá, gente? Eu digo sempre, é um cuidado que a gente faz para quem está lendo. Mas o que eu gostaria de ressaltar aqui é o segundo tipo de nota de rodapé, que é a nota de autor ou nota explicativa. O que seria isso? Bom, quando você, por exemplo, dentro de um texto técnico, por exemplo, de agronomia, de veterinária, de biomedicina, de odontologia, enfim, dependendo da área, as expressões ou palavras são muito técnicas. Então, o intento de quem está escrevendo é explicar o que está dentro do texto. Agora, muitas vezes, em vez de colocar dentro do texto toda uma explicação, dentro mesmo do parágrafo, e, cara, para quem já é da área, não precisa aquela expressão ser explicada dentro do texto. Mas para quem está lendo e não é da área, precisa ter uma explicação. Então, para explicar essa expressão, você pode utilizar essa ferramenta chamada de nota de rodapé. Vou colocar um exemplo aqui, por exemplo. Conforme Ferreira 2009, o uso do glifosato é importante para as culturas de soja, pois... Papapá. Mas aí a pergunta... Eu faço administração de empresas. Falo assim, meu Deus, esse glifosato, o que é? Então, quem está escrevendo o texto tem esse carinho, vamos dizer assim, esse cuidado, essa atenção de colocar algo que possa explicar essa terminologia muito técnica. E aí, o que ele faria? Em vez de colocar dentro do texto todo, abrir um parênteses, escrever tudo o que é glifosato, ele pode puxar uma nota de rodapé e explicar para aqueles leigos: o glifosato é uma substância química usada para a cultura de soja. Aí vai escrever. Então, para eu, por exemplo, que sou um profissional da área de administração e que eu gostaria de saber o que é esse glifosato, o que o autor me fez? Um carinho, vamos dizer assim, em relatar e explicar isso lá embaixo, na nota de rodapé, porque eu sou uma pessoa que não sabia o que era isso. Eu poderia lá procurar o que é, enfim. Ou quem é da área da agronomia passa batido. A pessoa já sabe o que é o glifosato. Quem é agrônomo, por exemplo, né? Então, quem é zootecnista, por exemplo, já sabe o que é o glifosato. Então, não precisa, vamos dizer, carregar o texto com todo esse conteúdo para quem já é técnico dessa área. Então, a nota de rodapé, de autor ou explicativa, ela é esse cuidado de explicar algumas terminologias, por exemplo, em textos, por exemplo, de tecnologia também, é uma característica que a gente encontra, são expressões muito técnicas, que para quem está lendo, poderia ser, vamos dizer assim, complicado de entender. Então, para quem está escrevendo, o cuidado seria, eu quero que quem está lendo possa entender melhor o meu texto, e então eu posso usar essa ferramenta para que eu possa ser mais claro possível. Então, essa é uma ferramenta muito útil, que não é obrigatória, mas ressalto que tem a sua importância, principalmente nesse segundo item, que é, vamos dizer assim, nota de autor ou nota explicativa. E a nota de referência, ressalto, principalmente bibliográficas, em língua estrangeira, gente, a gente sempre coloca, então, em itálico. É uma coisa importante aí que eu esqueci de falar. Então, a nota de autor explicativa, eu falei, né? É importante que seja automática. Existem ferramentas dentro do Word, dependendo do Word que você está utilizando, né? Da ferramenta de redação, onde precisa ser, vamos dizer assim, bem específica. Por quê? Porque isso aqui tem que aparecer de acordo com o número na mesma página. Embaixo mesmo, nota de rodapé, lá embaixo. Na mesma página. Não posso encontrar essa informação número 1 lá na página sucessiva. Não, tem que ser na mesma página. Assim que a pessoa, quando for lá, ela diretamente pode entender o significado, porque ela já está na mesma página. É importante isso. E isso é uma ferramenta que acontece automaticamente, utilizando ali as ferramentas do Word, por exemplo. E é isso. Quando a gente fala essa é a norma de referência bibliográfica, vai ficar aí gravado e espero seja útil para todos
já que é uma norma tão importante e é interessante entender todas as suas peculiaridades. Desde já, agradeço.